Meus irmãos e irmãs, mais uma vez um privilégio dividir esse tempo com vocês. Espero que esses estejam sendo dias de esperança, de fortalecimento para o seu coração. Hoje nós vamos falar e refletir juntos sobre um texto que está em Tiago, capítulo 4, verso 13, a partir do verso 13. Peço que você já abra a sua Bíblia, deixe ela aberta, a gente vai conversar um pouco sobre o que esse texto diz. Uma propaganda de uma agência de viagem, eu vi a frase escrita dessa maneira: podemos até adiar, mas jamais iremos cancelar os nossos sonhos. E no site de um coach, um desses mentores profissionais, essas frases estão em destaque também. Alcancei a minha meta, realizei o meu sonho, eu venci. Você também já deve ter visto frases como essa: nunca desista dos seus sonhos, não deixe ninguém dizer que você não pode. Essas parecem ser frases de encorajamento, frases de incentivo, mas será que elas também não estão expressando algum tipo de orgulho pessoal? Nós estamos habituados a enxergar frases assim como sinal de determinação e não de orgulho. Porque nós estamos treinados a pensar a nossa vida, planejar a nossa vida a partir de nós mesmos, das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, uma ideia de uma vida, de um bem-estar. Essas coisas são colocadas como centro e o propósito da nossa existência. Nós somos treinados a lutar incansavelmente pela nossa própria felicidade. E quando alguém tenta obstruir esse nosso sonho, quando alguém tenta nos demover deste sonho, logo a gente tenta afastar também essa pessoa, porque somos ensinados que nós nunca devemos desistir dos nossos projetos de vida. E qual que é o problema disso? O que está errado em lutar pelos seus planos e pelos seus projetos de vida? O problema, irmãos, é quando estes sonhos são meus e não de Deus. O problema é quando esses projetos de vida dizem respeito à minha concepção, às minhas necessidades e não ao querer do Senhor. Quando as coisas são dessa maneira, quando a gente planeja a nossa vida a partir dessa perspectiva, então há sim um erro. Veja o texto de Tiago, capítulo 4, verso 13, que eu mencionei no início. Ele diz assim, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma neblina ao amanhecer. Aparece e por um pouco logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. A advertência aqui, nesse texto, não é sobre uma vida planejada, mas um planejamento de vida sem Deus. Antes de dizer a si mesmo, talvez você, ouvindo esse texto, possa pensar: não, isso não é comigo, eu não tenho esse problema, minha vida está totalmente sujeita à vontade de Deus. Antes de você se convencer disso, deixe que o Espírito Santo, através dessa palavra, sonde o seu coração para ver se de fato é assim que você tem vivido os seus dias. Talvez a gente possa colocar esse texto de Tiago, essas lições que estão aqui no texto que Tiago escreve, da seguinte maneira: um primeiro bloco onde ele coloca que nós podemos planejar, mas nós devemos considerar a nossa humanidade. Então ele diz: planeje, mas considere a sua humanidade. E ele coloca isso em três aspectos da vida humana. O primeiro diz respeito ao fato de que a gente não pode controlar o amanhã. Veja o verso 14, a primeira parte, ele diz: como sabem o que será de sua vida amanhã? Nós não podemos, irmãos, confundir a nossa capacidade de projetar o futuro, de planejar e fazer previsões sobre o futuro, com a capacidade de saber exatamente o que vai acontecer amanhã. Mesmo com toda a tecnologia meteorológica que nós temos, quem nunca se frustrou com uma previsão do tempo? Você sai todo agasalhado porque recebeu a informação de que vai fazer um frio daqueles.
e quando você sai para a rua, o calor está demais e você vai tirando blusa após blusa. Quem nunca achou que não ia chover e choveu? A gente não consegue prever exatamente, mesmo com toda a tecnologia, exatamente o que vai acontecer amanhã. O amanhã, em todos os seus aspectos, sempre será uma incógnita, sempre será uma variável incontrolável, sempre será uma coisa, uma infinidade de possibilidades. Então, tentar prever com certeza o amanhã é um esforço tão inútil e também gera uma ansiedade no nosso coração incontrolável. As diversas possibilidades, se isso, se aquilo, vão apenas gerar no nosso coração uma grande e tremenda ansiedade. Então, a primeira característica para nós planejarmos a vida, considerando a humanidade, é saber que nós não podemos, apesar de acharmos que podemos, nós não podemos prever o amanhã. A segunda coisa é nós lembrarmos que nós não podemos também sustentar a vida. Parte B desse versículo aí, ele diz assim: a vida é como uma neblina ao amanhecer. Aparece, mas por um pouco logo se dissipa. Com certeza você já viu essa imagem. Saiu de casa pela manhã e havia uma neblina espessa que você mal conseguia ver o quarteirão seguinte. Mas com os primeiros raios solares, aquela neblina desapareceu rapidamente. Assim é a vida, Tiago está dizendo. Após ser acometido de um câncer de próstata, o pastor John Piper, um pastor americano, disse que aprendeu uma lição. A lição de não responder quando as pessoas perguntavam a ele como você está, ele não mais respondia eu estou bem. Por quê? Segundos antes dele receber o diagnóstico do médico de que ele estava com câncer de próstata, ele não sentia absolutamente nada. Ele não teve nenhum tipo de sintoma. Aquele tumor foi descoberto através de um exame de rotina. Então, para ele estava bem, mas ele não estava bem, ele estava com um câncer. Então, a partir dessa experiência, ele passou a responder essa pergunta da seguinte forma: olha, eu me sinto bem, mas eu não sei se estou bem. Só Deus sabe se eu estou bem. A vida é muito frágil. Uma consulta, uma ligação, o abrir de um envelope. Em um segundo, nós passamos de saúde plena para um estado de quase morte. A vida é frágil e nós não temos capacidade de sustentar a vida. E isso nós precisamos considerar no nosso planejamento de vida. E a outra coisa que Tiago coloca aqui nesse texto está no verso 16, ele nos ensina que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Ele coloca assim: caso contrário, ou seja, se vocês não planejarem a vida a partir do conhecimento de Deus, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Veja que a frase anterior é: olha, vocês que estão dizendo amanhã nós vamos a tal cidade, vamos negociar ali e vamos ter lucro, como você sabe se vai estar vivo? Então, Tiago está dizendo, quando você faz isso, quando você faz esses planos, na verdade, o teu coração está manifestando um orgulho e uma pretensão. Essa presunção, ela é maligna, segundo a palavra está nos ensinando. Então, irmãos, por trás de um lindo projeto de vida, podem estar motivações egoístas e presunçosas. Por isso, não confie no seu coração, nem nos seus sonhos e nem nos seus desejos. E o segundo bloco que Tiago coloca aqui, primeiro ele estabelece que nós podemos planejar, mas considerando a nossa humanidade. Em um segundo momento ele confronta isso, dizendo: planeje, mas considere a divindade, ou seja, considere Deus. É um contraponto que ele faz com a fraqueza humana, mostrando no verso 15 que Deus controla absolutamente todas as coisas. Veja o que diz o verso 15. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Há uma cosmovisão chamada deísmo, onde alguns pensadores adeptos dessa visão admitem que há um ser superior que criou todas as coisas. Pode haver um Deus que criou o mundo, o universo, mas esse Deus é como um relojoeiro. Ele deu corda no mundo e depois deixou ele funcionando a partir das suas leis e não mais se importou com a criação, foi fazer outra coisa. Essa ideia está presente em muitas filosofias, em muitas pessoas, mas nada mais longe da realidade. E esse texto está mostrando isso. Não há como Deus ser mais envolvido com a sua criação como esse versículo revela.
Veja que Deus está dizendo, Tiago está dizendo que se o Senhor quiser, nós viveremos. E se nós vivermos, Ele também vai decidir se nós faremos isso ou aquilo. Irmãos, o que é que está incluso nessa expressão isso ou aquilo? Tudo está incluso. Qualquer coisa, qualquer detalhe da nossa vida está incluso em isso ou aquilo. Então, Deus não só estabelece se nós vamos viver ou não viver no segundo seguinte, mas Ele também estabelece se nós poderemos ou não fazer isso ou aquilo. Não há como Deus estar mais envolvido na sua própria criação. Alguém pode pensar que determinadas decisões da sua vida, a gente não precisa saber qual que é o querer de Deus, qual que é a vontade de Deus para isso tudo, mas isso é um terrível engano. Não existe um só detalhe da sua vida que Deus não esteja interessado. Não existe uma área da sua vida em que Deus não queira se envolver, não queira atuar e não tenha premissas e princípios para que você conduza essa área da sua vida. Então esse é o primeiro aspecto em relação à divindade, a quem Deus é. E um segundo aspecto nesse texto relacionado a isso é que Deus revelou a sua vontade. O verso 17 diz: lembre-se de que é pecado saber o que se deve fazer e não fazer. E o que esse texto está propondo aqui, o que Tiago tem em mente, é a vontade de Deus. É aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Se Deus não tivesse revelado sua vontade para nós, talvez nós estivéssemos isentos e poderíamos planejar a vida a partir dos nossos próprios pressupostos. Mas Deus não apenas na palavra se revela o seu caráter, mas Ele também revela a sua vontade. E uma vez que Ele revelou a sua vontade, nós não podemos achar que podemos conduzir a nossa vida à parte dessa vontade revelada. De forma resumida, se fosse para a gente colocar assim de uma forma bem resumida, qual que é a vontade de Deus expressa nas Escrituras, a gente pode se lembrar de dois grandes textos. Primeiro, a grande comissão, onde Jesus dá aquela ordem aos seus discípulos, não só aqueles, mas a todos os que se tornariam seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Então, o que Deus quer é a salvação das pessoas e que aqueles que foram salvos, propaguem essa salvação. E a segunda coisa muito clara em toda a Bíblia é que Deus quer que nós tenhamos uma vida santa. Sejam santos porque eu sou santo. Então, esses dois aspectos, só para dizer esses dois, já devem nortear o nosso planejamento de vida. Qualquer tipo de vida planejada que não tenha em vista essas duas premissas básicas é um planejamento presunçoso e orgulhoso. O pastor Craig Groeschel, num livro chamado O Cristão Ateu, ele descreve uma experiência que ele teve fazendo uma viagem de avião. Ele tinha que fazer uma escala, ou seja, ele teria que ir de avião até uma cidade, depois de lá pegar um outro voo até o destino final. Ele conta que no primeiro voo, ele sentou ao lado de um rapaz que tinha 2 filhos, um rapaz de meia idade. Ele se declarou ateu, né? Na conversa com ele foi dizendo assim que não acreditava na Bíblia, ele até ridicularizava a ideia de um ser superior ter criado o universo, mas ele era um rapaz que tinha uma família, tinha um plano de vida, tinha o seu emprego, ele passava por uma crise financeira, mas estava enfrentando aquilo com muita resiliência e perseverança. No segundo voo, ele sentou ao lado de uma moça de 23 anos, uma universitária, que se declarou cristã. E ela dizia para ele que se converteu aos 15 anos e depois daquele boom da sua conversão, ela foi se envolvendo com a faculdade, com o trabalho, né, com o seu projeto de vida e foi dizendo que já não conseguia mais frequentar a igreja, que estava muito envolvida, embora muitas vezes ela usava frases como Deus me falou ou Deus é bom. E ao final, depois da conversa, ela admitiu com uma certa tristeza que estava vivendo, né? Já estava morando com o seu namorado e ela tinha dúvida se aquilo devia ser certo ou não. Depois daquela viagem, o pastor ficou pensando, qual que é a diferença dessas duas pessoas? E ele concluiu, absolutamente nenhuma. Embora uma se manifeste como cristã, a palavra de Deus e o querer de Deus não está fazendo nenhuma diferença em ambos os planos e projetos de vida. Elas estão vivendo a vida segundo as suas próprias percepções
e não segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, há um ideal de uma boa vida, né? De algo que a gente deve perseguir, algo que nos motiva a levantar cedo e dormir tarde, que pode estar muito longe daquilo que é a vontade de Deus para nós. Constituir uma família, ter uma casa, um carro, uma vida, uma revista de informações sobre celebridades conta que um casal muito bem sucedido conseguiu se aposentar aos 50 anos, depois de terem vivido uma vida de muito sucesso na área profissional, decidiram se aposentar e com 50 anos compraram uma casa na praia e a grande atividade deles era colecionar conchas. Irmãos, nada mais desgraçado que uma vida como essa. Você pode se surpreender com isso, mas imagine só, minutos antes de nos apresentarmos diante do trono do Senhor, nós estamos colecionando conchas. O que vamos dizer para o Senhor? Senhor, olha aqui a minha coleção de conchas. Foi para isso que Ele nos chamou? Foi para isso que Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário? Talvez a ideia idealizada, de boa vida que nós temos cultivado no nosso coração não tenha nada a ver com aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Esse verso, irmãos, é uma grande advertência a uma vida desinteressada quanto à vontade de Deus. E está de acordo com palavras de Jesus, como a parábola dos talentos, como aquela ocasião em que ele separa as ovelhas dos cabritos, dizendo, vocês se preocuparam com o pobre, vocês fizeram a minha vontade, mas vocês não. E também está alinhado com a parábola dos 2 servos. Jesus conta isso em Lucas, capítulo 12, e no verso 47, veja o que ele diz: o servo que conhece a vontade do Senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Irmãos, fazer planos, ter sonhos, desejar uma vida feliz não são um problema em si mesmo, mas podem se tornar um problema quando o alvo final é apenas isso e não a vontade de Deus. Há uma linha muito tênue entre determinação, perseverança e orgulho e teimosia. Como que a gente pode distinguir uma coisa da outra? Não é mesmo uma tarefa fácil. Como o Tiago disse, Jeremias já havia dito, o nosso coração é muito enganoso. Mas se nós estivermos atentos à voz do Espírito de Deus, certamente nós vamos conseguir compreender. Eu dividi, irmãos, antes de expor esse sermão, esse esboço com um amigo irmão aqui da igreja, e ele me encorajou a incluir aqui nessa parte final o meu próprio testemunho pessoal. Eu relutei em fazer isso, mas ele me ajudou a entender que talvez isso possa tornar mais claro aquilo que eu estou falando agora. Há um tempo atrás eu estava estagiando numa empresa de tecnologia dentro da fábrica da Volkswagen e eu recebi uma proposta de uma outra empresa, também como matriz americana, uma boa empresa, para um cargo efetivo, como técnico. E eu fui para lá, saí do estágio, deixei o estágio e fui trabalhar nesse cargo efetivo. 2 meses depois, o gerente dessa empresa anterior, ele me fez uma outra proposta. Essa proposta, eu ia ganhar quase 4 vezes aquilo que eu estava ganhando como técnico nessa empresa americana. E a princípio aquela proposta foi tentadora, porque nós estávamos na fase de ter comprado o apartamento, pagando tudo com muito custo, muita dificuldade. Praticamente o meu salário e o da Jaque iam todo para as parcelas do apartamento e aquilo parecia ser assim um escape de Deus. Mas enquanto eu conversava com o gerente, ele me dizia que a necessidade, a demanda daquele trabalho exigia que eu tivesse total disponibilidade. Eu precisaria estar disponível aos finais de semana, aos feriados, para poder fazer a maior responsabilidade da área, que era atuar nas manutenções da área de tecnologia ali da fábrica. Então eu pensei muito bem naquilo e pensei nas minhas atividades na igreja e as áreas em que eu estava envolvido, o Ministério de Louvor. Pensei que aquilo iria me privar da escola bíblica dominical, que iria me privar dos cultos. E eu entendi que aquilo não iria me fazer bem, não seria um bom projeto de vida. E eu abri mão daquela proposta, apesar da surpresa do gerente. Bom, continuei nessa empresa americana, depois ela foi comprada por uma empresa italiana. Eu fui efetivado como engenheiro de redes, as coisas começaram a acontecer, eu estava com um bom salário, tudo estava bem, mas uma inquietação começou no meu coração em relação à forma como eu estava gastando a minha vida.
eu sentia, e eu lembro de conversar com um amigo do trabalho que também era cristão, dizendo, eu não estou vendo muito sentido naquilo que eu estou fazendo. Eu não vejo muito sentido nessas redes que nós estamos construindo, que daqui 10 anos não vão fazer sentido nenhum, não, talvez nem estejam mais aí. E aquilo foi tomando meu coração, e tempos depois, meses depois, o pastor Ademir conversou comigo, me dizendo da necessidade da igreja que eu estivesse atuando aqui em tempo integral. E depois de pensar muito, refletir muito junto com a minha família, eu entendi que aquilo era a vontade de Deus e abri mão da minha função, do meu cargo, pedi a conta e até aqui estou servindo a igreja até onde Deus permitir. Então, irmãos, eu sei que não sou exemplo para muitas coisas, eu conheço as minhas falhas, elas são enormes e gigantes, mas pelo menos nessas 2 vezes eu consegui entender aquilo que era realmente um projeto de Deus e uma ideia de boa vida. E pelo menos por essas 2 vezes eu consegui perceber que é melhor, sempre é melhor, o querer de Deus e a vontade de Deus. Eu preciso planejar a minha vida a partir das premissas da vontade de Deus e não a partir da ideia de boa vida que eu tenho no meu coração. Eu não estou dizendo que todos terão que abandonar as suas profissões para servir o reino de Deus em tempo integral. Poucos terão essa possibilidade. Mas o fato é que qualquer tipo de planejamento de vida que não tenha como base o querer de Deus, aquilo que Deus está fazendo no mundo, é um projeto fracassado. Por mais sucesso que tenha nessa vida, será uma vida miserável, porque é uma vida construída à parte da vontade de Deus. O que é que nós vamos dizer, irmãos, quando Jesus nos chamar e nos pedir conta dos nossos talentos? Senhor, olha aqui o meu sobrado. Senhor, mas veja, as minhas crianças, elas estão em boas escolas. E Deus vai dizer, mas onde estão os talentos? E você vai dizer, mas eu já fiz uma previdência privada para os meus filhos. E Ele vai dizer, onde estão os talentos? E você vai dizer, Senhor, mas eu cuidei dos meus pais, eu comprei uma chácara para eles. E Jesus vai dizer, eu não estou entendendo. Onde estão os talentos que eu te entreguei? Nós não podemos, irmãos, viver a vida para nosso próprio bem, para o nosso próprio desejo e deixar de lado as coisas que Deus nos entregou nas mãos. Porque o que é certo nas Escrituras é que Deus deu a cada um de nós um dom, uma vocação para servir ao seu reino, à sua igreja. E o que é que nós estamos fazendo com esses talentos? Enterramos com medo de que nós podemos nos frustrar e nos machucar? Eu tenho certeza que Pedro nunca sonhou em terminar a vida como ele terminou. Talvez ele tivesse um projeto de vida, criar uma grande cooperativa de pescadores, ter muito lucro, expandir o comércio em todo o Império Romano. Mas o que ele foi chamado a fazer é caminhar com Jesus alguns anos, depois servir a igreja toda a sua vida e morrer crucificado. Talvez Paulo tivesse o planejamento de vida de que ele seria um grande mestre da lei no Sinédrio e ia ostentar a autoridade do Sinédrio. Mas ele também morreu decapitado. João não deve ter planejado terminar a sua vida numa ilha, aprisionado. Certamente esses homens não idealizaram isso, o projeto de vida, o ideal de vida não era esse, mas esse era o querer do Senhor e eles não fugiram desse querer do Senhor. Deus tinha outros planos para eles e eles viveram a partir da perspectiva de Deus. Uma vida de sucesso construída à parte da vontade de Deus será uma vida miserável, sem dúvida. Precisamos, irmãos, nós sempre pedimos para que Deus abençoe os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, mas precisamos estar dispostos a dizer, Senhor, destrói os meus sonhos, rasga os meus planos e me dá outros melhores. Sonhe sonhos por mim, mostre coisas novas para mim, eu quero viver os teus e não os meus. Você está disposto a fazer essa oração? Senhor, entulha os meus sonhos e me entregue sonhos melhores a partir do céu, a partir da sua perspectiva. Irmãos, que Deus transforme pela renovação da nossa mente o nosso coração para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá o privilégio de participarmos daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Mas por vezes a rebeldia do nosso coração nos impede, Senhor, de enxergar isso. E nós nos entregamos a um projeto de vida vendido todos os dias
pela sociedade para nós, e nós perseguimos isso. E a tua palavra diz que inútil vos será acordar cedo, comer o pão de dores e dormir tarde, se o Senhor, ó Deus, é que não estiver coordenando a nossa vida. Livra-nos, Senhor, das tendências do nosso próprio coração corrompido e pecaminoso. Nos ajude a construir a nossa vida, o nosso plano de vida, a partir do Teu querer e da Tua vontade, pensando naquilo que o Senhor está realizando, pensando que somos chamados para ser peregrinos nessa terra, Pai. Nos ajuda, Deus, nós estamos tão aprisionados. Talvez essa pandemia esteja gritando aos nossos ouvidos: pare de viver uma vida assim, pare de buscar futilidades, pare de correr atrás de inutilidades e volte-se para mim. Nós, como teimosos, continuamos a pensar em nós mesmos e queremos voltar ao que fazíamos e sempre fizemos. Muda o nosso coração, faz-nos viver a nossa vida e gastá-la para o louvor de Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.